conhecemos o ano em que a Azenha foi construída, mas é provável que remonte às últimas décadas do século XV e que pertencesse ao Dr. Rui Gomes de Alvarenga, um ilustre letrado e grande proprietário torriense, alto funcionário da corte de Dom Afonso V. Apesar desta incerteza, sabemos que em 1538 já existiam várias moendas na margem direita do rio Alcabrichel, junto ao povoado de Atos Cunhados, servidas por uma levada que, desde Pai Correia, corria paralela ao rio. Eram estes engenhos conhecidos por Azenhas de Dom Martinho de Alarcão e estavam inseridos nas terras dos Soares de Alarcão e Melo, alcaides-mores do Castelo de Torres Vedras e herdeiros do Dr. Rui Gomes de Alvarenga. Por volta de 1584, as terras dos Soares de Alarcão e Melo aparecem organizadas em casais, incluídos no seu morgadio de Torres Vedras. O mais próximo do povoado tomou o nome de Casal dos Cunhados e as moendas nele incluídas passaram a chamar-se Azenhas de Baixo, para as distinguir das Azenhas de Cima, localizadas já fora do lugar. Entre 1640 e 1677, por razões políticas, o património dos Soares de Alarcão e Melo, incluindo as Azenhas, estiveram sob a custódia da coroa. Após este interregno de 37 anos, coube aos Avintes Lavradio assumir a posse do património dos seus antepassados, tornando-se os novos senhores das Azenhas até finais do século XIX. Ainda durante o século XVII, ocorreu um fracionamento do antigo Casal dos Cunhados em parcelas mais pequenas. Como resultado, a propriedade onde se localizavam as Azenhas de Baixo foi dividida em duas. Uma parcela manteve o antigo nome, mas deixou de ter moendas. A outra, onde permaneceram os engenhos, passou a chamar-se Azenha do Meio. Ao longo do século XVIII, a Azenha do Meio continuou em funcionamento, sob a gestão de rendeiros que ou conheciam o ofício e cuidavam do trabalho da moagem, ou, caso contrário, contratavam moleiros responsáveis pelos engenhos. A partir das últimas décadas do século, a Azenha parece ter sofrido um certo abandono, com algumas das suas construções em ruínas, embora se desconheça se os engenhos continuaram ativos. No século XIX, o morgadio de Torres Vedras entrou em decadência, tal como a própria família Avintes Lavradio. Daí que, logo após a publicação do decreto da abolição definitiva dos morgadios, grande parte do património foi vendido, incluindo os bens dados cunhados. Assim, em 23 de setembro de 1872, Pedro Fernandes, um proprietário do lugar, comprou aos marqueses do Lavradio a Azenha do Meio e outras parcelas confinantes. Após o falecimento do novo proprietário em 1900, a administração da Azenha passou para a sua viúva, que, em 1921, fez partilha e doação dos bens aos filhos, cabendo à Azenha do Meio a Lino Leal Henriques Fernandes. A administração de Lino Fernandes inaugurou uma nova fase da história da Azenha, que se reanimou com a introdução de equipamentos modernos, transformando-se numa pequena unidade fabril local. Foi neste período que a Azenha do Meio passou a ser conhecida por Azenha do Sr. Lino. Nos finais dos anos 60 do século XX, já sob a gestão de dois dos herdeiros de Lino Fernandes, a Azenha entrou numa nova fase de decadência, estrangulada pelas pressões da grande indústria moageira. Os engenhos foram desativados, as instalações votadas ao abandono e a propriedade entrou rapidamente em deterioração. Por volta de 1999, a Associação Pro Memória deu início ao levantamento do património local, confrontando-se com o deplorável estado em que este secular edifício se encontrava. A partir daí, assumiu como objetivo prioritário a sua aquisição e recuperação com vista à preservação da sua história. Foi no dia 13 de julho de 2001 que a Promemória adquiriu o edifício em ruínas e o espaço envolvente, conhecido como a Azenha, mais propriamente a Azenha do Sr. Lino. A escritura foi celebrada nesta data no primeiro cartório notarial de Torres Vedras. Contudo, um ano antes, em 2000, com a autorização dos proprietários e com a colaboração do moleiro Joaquim Rodrigues, que aí trabalhou até finais de 1960, alguns membros da direção de então entraram no edifício a muito custo,
de lanternas na mão, através da cave, onde as silvas e arbustos trancavam as portas. Aí, observaram uma degradação enorme, salientando-se alguns engenhos que faziam parte das engrenagens, mas muito ferrugentos e com as correias partidas. Identificaram ainda um varandim em madeira onde se ensacava a farinha. Subindo por uma escada muito úmida ao piso superior e com a ajuda do Sr. Joaquim, que foi à frente e abriu o alçapão, chegaram à casa da Azenha e passaram depois à casa do moinho. A degradação era enorme. O piso de madeira corrida estava imundo e esburacado, em algumas zonas mesmo podre. As paredes muito úmidas pela água que se infiltrava e por toda a vegetação que se tinha enredado nelas. Os barrotes que seguravam o piso estavam bolorentos e muito escavacados pela água que entrava pelo telhado, também abatido em algumas zonas. E nos pisos não havia já qualquer mó. Tudo estava degradado pelo uso e abandono, e pior, os alcatruzes, ainda como outros engenhos das caídas do grão nas mós, haviam sido arrancados. A maior parte dos vidros das janelas existentes estava partida ou não havia sequer janelas ou veda-luzes. As fechaduras das portas não funcionavam, tinham trancas a segurá-las. Já no exterior, puderam observar o sistema de abastecimento de água que era fornecido pela levada para mover as rodas. Tudo estava desativado. No lugar das rodas existiam apenas alguns restos do que teriam sido os seus eixos. A albufeira, onde antes se pescava, era um esgoto nauseabundo. Após a aquisição do edifício e anexos e depois dos trâmites legais, iniciaram-se as obras em 2002, com o reforço das paredes de ambos os pisos e, ainda, a substituição do telhado. O arranjo dos alpendres aconteceu já no decorrer do ano de 2003. Em 2004, foram substituídas todas as janelas e portas, reforçados alguns barrotes entre a cave e o primeiro piso e forrado o chão da casa do moinho. A pintura exterior surgiu como uma necessidade de proteger a obra feita e decorreu na primavera de 2004. Continuou-se as obras com o reforço dos barrotes que suportam o piso das mós na casa da Azenha, a colocação dos barrotes para segurar o teto na casa do moinho, pregando depois nele o forro e, por fim, o tratamento da madeira e pintura das paredes. Esta sala foi aberta ao público em julho de 2005. Seguiu-se o calcetamento da zona envolvente e a colocação dos veda-luzes em todas as janelas. Quase recuperado o edifício, foi necessário pensar nas engrenagens, dando prioridade às rodas motrizes que tiveram de ser feitas de novo, pois apenas restavam alguns indícios das anteriores. Fez-se a limpeza do fosso das rodas e de todo o percurso da água até às mesmas, bem como a reparação da conduta de água em frente do edifício. Após muitas horas de trabalho de projeto de arquitetura e de construção, procedeu-se à decapagem e pintura da primeira roda, que foi colocada em março de 2006. As outras duas, com veios de medidas diferentes
exigindo por isso um trabalho específico para cada uma delas, foram sendo construídas e colocadas no ano seguinte, em 2007. As rodas motrizes moviam-se com a força da água que caía, atraindo a atenção e causando alguma perplexidade a quem passava, mas a elas nada estava ligado. As engrenagens continuavam paradas, corroídas pela ferrugem, as correias partidas, e não havia sequer mós. Depois de muita procura, conseguiu-se adquirir 3 pares de mós, algumas denominadas de mós francesas, de que o moleiro gostava muito, por serem mais duras e evitarem ser picadas tantas vezes. Segue-se o forro em madeira de todo o telhado do edifício e recuperam-se alguns tegões. Foca-se o trabalho na desmontagem das engrenagens para aproveitamento de alguns engenhos, arranjo e recuperação de outros. Alguns tiveram de ser novos, feitos de propósito e cada um com sua medida. Para alguns foi mesmo necessário fazer moldes, fundir as peças e só depois aplicá-las. 2011 foi o ano em que se conseguiu, com as diversas ligações e acoplamentos, chegar ao primeiro par de mós, entretanto montado. Foi feita a armação em madeira que acolhe as mós, o tegão onde se deita o trigo e o recipiente que recebe a farinha. Fez-se a inauguração do funcionamento deste primeiro par de mós, com caída manual, para que se possa manter a interatividade com o visitante, sobretudo com as crianças, que poderão despejar o cereal no tegão e ver sair a farinha. Decorria o ano de 2012. Seguiu-se então o processo de recuperação, embora a um ritmo mais lento. Preparou-se a estrutura para apoio dos outros 2 pares de mós adquiridos, mas ainda por colocar. Construíram-se os estrados e tudo o mais necessário para a sua colocação, que foi efetivada de seguida. A par e passo, avançou-se com a recuperação dos engenhos que ficaram ligados a estas mós, ultimamente colocadas, mas ainda sem funcionarem. Efetuou-se o trabalho de carpintaria na envolvente e cobertura dos 2 pares de mós, com o recipiente para a caída da farinha. Chega 2020 e os trabalhos retomam uma fase mais ativa que levará à sua finalização. Espera-se que 2021 seja o ano da conclusão dos trabalhos nas engrenagens, de modo a que todos os engenhos possam ser vistos a funcionarem como antes, concluindo assim todo o processo de recuperação da moagem. Deseja-se que finalmente a Promemória possa ter um espaço museológico ativo, funcional e atrativo, que dignifique a história desta azenha, bem como a memória coletiva. Todo este trabalho culminará com um centro interpretativo e com um espaço interativo, onde a azenha e a Casa do Moleiro, construída a par desta recuperação, se interligam e completam, como já tem acontecido em escolas, instituições e outros grupos, mesmo sem as obras concluídas. Espera-se que 2022, ano em que a Promemória prefaz 25 anos, seja o da concretização plena do grande objetivo que a move. A criação de um espaço museológico interativo a funcionar em pleno, onde pelo presente se conheça o passado e se perspective o futuro.